bilionário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, dono também da Tesla, SpaceX e da Neuralink, uma empresa especializada em implantes cerebrais, além de outras companhias, mas estas são as principais que eu mencionei. Essa empresa Neuralink é especializada em aprimoramento humano. Ele quer fazer com que os seres humanos tenham a capacidade de fazer download, de aprender uma matéria que aprenderia em 10 anos, aprenderia em pouquíssimo tempo, em tempo recorde. Que as pessoas tivessem a habilidade de se comunicar com máquinas que estivessem também conectadas à internet. A Neuralink anunciou há um tempo atrás implantes em cérebros de porcos, macacos e agora, depois da autorização do FDA, a Agência Regulatória dos Estados Unidos, anunciou no dia de ontem, à noite, dia 29 de janeiro de 2024, à noite, no próprio perfil do X, do Elon Musk, ele veio a público anunciar que o implante em seres humanos foi bem sucedido. Um homem recebeu o implante cerebral da Neuralink. Ele deu o nome de telepatia. Este é o nome do primeiro recurso, do primeiro implante ou da primeira tecnologia a ser divulgada da Neuralink. Portanto, é um caminho sem volta para o transhumanismo, para a humanidade eterna sem Deus. Eterna não, que vai ter um ponto final. São muitas implicações filosóficas, científicas, teológicas, e eu decidi vir aqui a público comentar com vocês. Farei alguns apontamentos. Ao final, 5 pontos, 5 apontamentos bíblicos, como pastor, como ministro cristão, para te orientar sobre o transhumanismo. Vamos lá. Vou colocar na tela agora a matéria para vocês. Vou utilizar aqui o portal de notícias Metrópolis para fazer referência. Neuralink, de Elon Musk, anuncia o primeiro implante de chip em cérebro humano. Tem uma outra matéria aqui que eu vou mostrar para vocês também. Deixa eu ver se está aqui. Matéria da BBC. Matéria da BBC de Londres diz assim: Elon Musk diz que Neuralink implantou chip cerebral sem fio. A matéria vai percorrer aqui pela história, desde o anúncio do plano da vontade do Elon Musk implantar chips, microchips na cabeça das pessoas, através da Neuralink. Ele começou lá com as porcas, as 3 porquinhas, fazendo aquele anúncio. Depois foi para o macaco, e o macaco passou a controlar um videogame, um joystick, somente com o comando cerebral. E depois ele ficou no impasse com o governo norte-americano, sobre a autorização da agência regulatória para que pudesse conseguir então fazer testes em humanos. Havia uma lista, segundo ele, de voluntários, seres humanos que decidiriam passar por esse experimento, que seriam cobaias. Pois foi bem sucedido, segundo o próprio Elon Musk. Está aqui a publicação dele no X. Aqui. O primeiro produto da Neuralink, the first Neuralink product is called therapy. Telepathy. Está aqui. O primeiro produto da Neuralink se chamará telepatia. Isso parece cenário de filme. Estamos diante dos dias da Bíblia, dos dias bíblicos, de uma humanidade que também construiria a sua torre no fim dos tempos. Babel é um espírito, não é uma cidade específica, de um levante, um espírito de um levante contra Deus, que estabelece então esse ser humano que se levanta contra Deus. Ele quer romper todos os limites estabelecidos pelo Criador e quer elevar-se aos portais da eternidade. O mesmo espírito que fez o diabo, o anjo, o querubim ungido, cair, que é o orgulho. A força motriz de Satanás move-se através da humanidade quando ela não aceita a condição dada por Deus e quer se tornar eterna. Eu sempre digo isso para vocês, que minha posição é sempre em busca do equilíbrio. Jesus fazia muito isso. Volta para sua casa, volte para sua vida, volte a andar. Ele devolve a normalidade.
Então a tecnologia nos beneficia em muitos aspectos. E é muito importante, eu me comunico com você através da tecnologia. Então não venho aqui como um menino, olha os meus cabelos brancos. Então eu sei a importância da tecnologia e não quero ter discurso sensacionalista hipócrita, mas estamos diante do que começou como um elemento filosófico, eu vou explicar isso para vocês, e agora está entrando na realidade. Bom, concluindo esse ponto, Babel foi um levante do espírito do diabo contra Deus. Ele utilizou Nimrod como líder daquela época. E agora vocês estão vendo o homem que em muitas coisas defende os conservadores e defende a liberdade de expressão, né? Mas em outras, né, o homem que usa uma roupa, uma fantasia chamada campeão de Satanás, está trabalhando para a ordem nova mundial e o exército de transhumanos que trabalharão para o anticristo. O que ele vai fazer? Diz aqui o próprio Elon Musk, o perfil do Elon Musk, ele está dizendo o que as pessoas implantadas, o que elas poderão fazer. Vamos lá. Elas poderão controlar seu smartphone, seu telefone ou computador. Deixa eu traduzir para o português para vocês. A postagem do Elon Musk. Vamos lá. Permite o controle do seu telefone ou computador através deles quase qualquer dispositivo. Apenas pensando com seus pensamentos, suas ideias. Os usuários iniciais serão aqueles que perderam o uso de membros. Imagine se Stephen Hawking, um cientista que estava lá na lista, né, do Jeffrey Epstein, pudesse se comunicar mais rápido do que um digitador rápido ou um leiloeiro. Esse é o objetivo. Então, o Elon Musk anunciou, no dia de ontem, este implante cerebral. Eu tenho uma aula documental, são 4 aulas, né? Lá no Abaplay, que é a nossa plataforma de ensino, eu procuro ensinar estas questões e preparar, principalmente os cristãos, para os eventos apocalípticos, para que eles possam ter uma visão crítica sobre os fatos, ponderada, porém crítica, aguçada, sobre os principais acontecimentos do mundo. E nós produzimos uma série chamada The Great Reset, As Engrenagens do Poder. E um episódio eu falo sobre a inteligência artificial, as cidades de 15 minutos e o transhumanismo. É o 4º episódio da série documental. Vocês vão amar o nível de produção, o nível de roteiro, o nível de edição e de pensamento crítico ali, de estudo para vocês. O transhumanismo, ele começou como um movimento filosófico. E esse movimento filosófico trouxe a crítica à finitude da vida e apresentou, então, a possibilidade do homem se tornar eterno. Eterno através da mudança da biologia. E de uns anos para cá, isso saiu do campo filosófico e entrou no campo da bioengenharia. A biologia sintética evoluiu muito nos últimos anos. E justamente com a descoberta da edição genética, como, por exemplo, o CRISPR-Cas9, a tecnologia de edição genética, trouxe a possibilidade do homem ser hackeado, de hackear o gene humano, a fim de dar a ele melhorias. Então, eu posso editar o homem lá no centro de tudo, né? Na espinha dorsal, que é no DNA. Isso criou uma comunidade muito grande no mundo de entusiastas, cientistas, né? E dos outros aí promotores, criadores de Frankensteins, chamado de biohackings. E esses biohackings estão espalhados em todo o mundo. E eles, através dessa edição genética, passaram a trabalhar muito mais as clonagens, o aprimoramento humano, a edição, né, do código genético de seres humanos e de animais, né? A elite mundial trabalha muito bem com este aspecto aqui. O interessante é que o transhumanismo ganhou força, a ponto de o próprio Klaus Schwab, como eu mostrei na aula de terça-feira passada, e amanhã, às 19h30, tem uma aula sobre o apagão, o tal apagão digital, o apagão mundial. Amanhã, 19h30. Hoje é terça-feira, perdão, hoje, 19h30. Toda terça-feira, às 19h30, eu dou aula ao vivo
dentro do Abaplay. Estou colocando o link aqui agora do Abaplay para você ir lá se inscrever e participar dessa aula, aproveitar, assistir os documentários, assistir as aulas, as séries, os vídeos, a sala de guerra, baixar o material didático, né? Porque sempre tem PDF, tem material didático ali para vocês, material complementar. Então, aconselho você aí no link que está aqui embaixo, fazer parte da nossa comunidade de assinantes. Na semana passada, na aula passada, eu falei e mostrei o vídeo do Klaus Schwab, o líder do Grande Reset, falando para a plateia da reunião de Davos. Ele disse o seguinte: imaginem que daqui a 5 anos, e isso foi por volta de 2021, 22, ele falou daqui a 5, 10 anos, volta de 25, 30, ele dizendo, se todos aqui nessa plateia tivessem um implante cerebral, como que seria? Todos vocês já saberiam o que eu estaria falando porque eu me comunicaria, e vocês estariam conectados à internet. Claro, o que essa elite quer é seres humanos hackeáveis, 100% controlados, que se comunicarão com seus humanoides. Humanoides, robôs que trabalharão nas atividades domésticas, robôs que substituirão o homem em vários postos de trabalho que não existirão mais, segundo o próprio Klaus Schwab. Lembre-se que o Elon Musk disse recentemente que em poucos anos a Terra vai ter um número assustador de humanoides. Ele está prevendo um futuro distópico e este camarada, sim, está trabalhando para o anticristo. Então o transhumanismo, como eu ensinei lá no Abaplay, na aula passada, e estou falando agora para vocês, eu vou comentar hoje também, na aula de hoje às 19h30, eu também trago um reforço sobre isso. Saiu do campo da filosofia, né? Saiu do campo da filosofia e foi para o campo prático, onde eles começaram a fazer experimentos com seres humanos. As agências militares, como a própria DARPA, que trabalha para a inteligência norte-americana, trabalha para os militares, né, na engenharia, na bioengenharia e etc., eles já fazem experimentos com implantes cerebrais. A Neuralink, do Elon Musk, que veio com inovações, com a promessa muito mais industrializada, numa ideia muito mais fordista de produzir implantes cerebrais em larga escala para um cidadão comum. A DARPA e outras agências de implante cerebral, como uma agência britânica, já têm autorização para testes em humanos. Só que aquele dispositivo sobressalente aqui no couro cabeludo, né, bem alto, vocês veem imagens na internet para isso, com a função de fazer a pessoa recuperar movimentos, né, ou regiões do cérebro que foram afetadas, regiões responsáveis pela coordenação motora. Então a pessoa volta a enxergar, ela volta a falar, ou volta a ter determinados movimentos. O que o Elon Musk está fazendo é a tal do Fordismo, da produção em larga escala. Quer fazer com que trazer uma promessa para o mundo de aperfeiçoamento, onde a pessoa se comunica com o smartphone, ela não precisa mais de smartphone. Correto? Tudo está no chip cerebral. Ela abre uma porta, ela abre o carro, ela já fala qual é o roteiro do GPS, qual é o itinerário, né? Então tudo está nela. Isso é muito marca da besta. A marca da besta não é uma coisa só. A marca da besta são basicamente 5 fatores que eu inclusive expliquei nas nossas aulas lá dentro do Abaplay. Está aqui o reforço novamente para você. Mas eu destaco agora aqui para vocês 5 pontos para a gente concluir esse vídeo. 1 Coríntios, capítulo 15, dos 52 ao 54, o apóstolo Paulo falando sobre a volta de Jesus, ele diz o seguinte: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por que eu destaquei esse primeiro versículo dentro dos 5 pontos que eu vou analisar aqui na macrovisão cristã? Primeiro ponto, que a Bíblia nos prova que o dom perfeito será manifesto na volta de Cristo. Quando Cristo voltar em sua glória, ao som da última trombeta, nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Receberemos corpos incorruptíveis. Portanto, se é o trabalho de Cristo, ao participarmos de sua glória, quando ele voltar, recebemos o prêmio da eternidade. Portanto, agora, este corpo não é mais dominado pelas intempéries da vida, pela finitude biológica, né? E resultado da queda do homem no Jardim do Éden. Se agora
nós morremos, quando Cristo voltar, assumiremos um corpo eterno. Logo, a glória é de Cristo, que nos aperfeiçoará. E nós participaremos, então, plenamente de sua glória. O que o transhumanismo faz o transhumanismo ele tem 4 vieses, quatro vertentes. Eu estou explorando um aqui, tá? E um destes é a imortalidade, não só através da criogenia, como eles fazem, como já estão fazendo. Os milionários congelando seus corpos, para quando a ciência evoluir no futuro, puder então trazê-los de volta à vida. Mas tem a parte ainda da preservação das memórias, das sinapses, etc., que é uma outra vertente do transhumanismo. Aqui eu estou trabalhando com vocês a imortalidade. Logo, é negar que a glória do homem será plena quando ele participar também plenamente da glória de Cristo ao som da última trombeta. Então o transhumanismo quer dar a este homem, você não vai morrer mais, porque agora você tem ali um dispositivo que lê todo o seu corpo, que renova todo o seu corpo e será um passo, uma fronteira rompida para a busca da eternidade. Bom, o segundo ponto, Apocalipse capítulo 13, do 16 ao 17, a Bíblia nos fala sobre a marca da besta, que será um sinal na mão direita e na testa. É óbvio que o primeiro passo para o entendimento do que é a marca da besta é você entender o texto que está no Antigo Testamento, principalmente em Deuteronômio, quando fala que a palavra de Deus estaria por testeira entre os vossos olhos e na sua mão. A palavra de Deus me dá autoridade para enfrentar o dia a dia. A palavra de Deus me dá autoridade para enfrentar o mal. A palavra de Deus me dá autoridade para lutar contra a minha própria natureza humana, dominada, então, pelo pecado. A palavra de Deus deve ser o meu guia decisório. Por isso que os judeus levavam exemplares, trechos da palavra de Deus, do ordenamento de Deus, da ordem de Deus, entre os seus olhos, na sua testa, com o tefilim. E colocavam no seu braço, próximo ao coração, porque as suas emoções e as suas decisões, córtex frontal, aqui, centro decisivo, córtex frontal, estava aqui o tefilim, e próximo ao coração, porque toda a minha vida, o racional e o emotivo, seriam conduzidos, seriam balizados pela palavra de Deus. Então a primeira coisa é que a palavra de Deus, ela vai ser rejeitada, ela vai ser negada. Quem é a palavra revelada? É Jesus, é o Filho de Deus. Portanto, o primeiro aspecto da marca da besta é rejeitar a palavra de Deus. A humanidade vai rejeitar tanto o que Deus criou, portanto, essa biologia, o que Deus fez, certo? E agora a humanidade vai ter algo sobre si que rejeita, portanto, ideologicamente, religiosamente, a Cristo, que rejeita a Yeshua como Filho de Deus. E eles vão fazer questão de trazer sobre si uma marca que rejeita a palavra de Deus. Então, o primeiro aspecto da marca da besta, que é a objeção à palavra revelada, que é Cristo. Então, a marca da besta é a objeção a Cristo. E quem receber a marca da besta será condenado ao lago de fogo, não haverá perdão. Né? E a gente tem que entrar aí no mundo islâmico, né? A gente tem que entrar no Bismillah, a gente tem que entrar aí um pouquinho e mais a fundo, é onde eu convido você para os nossos cursos, os nossos estudos lá no ABA. Bom, então, algumas coisas eu fico limitado aqui para poder pontuar e comentar, mas nas aulas, lá no ABA Play, eu falo abertamente 1h30 de aula, mostrando muita coisa, e eu convido você, hoje, às 19h30, somente no ABA Play. Você não vai ver essa aula exposta, tá? Por causa dos assuntos que são abordados e também que é um material exclusivo. Eu convido você a fazer parte, o link está bem aqui embaixo. Aguardo você às 19h30 na nossa transmissão. Um grande abraço, que o Eterno te abençoe. Tchau, tchau.